Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é: qual é a sua essência? Quais são as características que você traz de alma? Para hoje temos três opções. Opção número 1, o bombom azul. Opção número 2, o bombom amarelo. E opção número 3, o bombom lilás. Nas três leituras eu vou utilizar este tarô e este oráculo que é inspirado no tarô. A diferença dele é que ele não traz as figuras de corte e não traz a carta número 10 de cada naipe, tá bom? Lembrando, meus queridos e minhas queridas, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, eu peço apenas que você desconsidere, certinho? Fez a sua escolha. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para você que escolheu a opção número 1 do bombonzinho azul, vamos ver aqui as características da sua essência. Por favor, tarô, mostra pra gente quais são as características de essência para quem escolheu a opção número 1. Opa! 2 de paus, já virou aqui. Deixa eu cortar aqui o baralho antes que as cartas comecem a pular. Vou abrir 5 cartas, se houver necessidade eu abro mais, tá bom? 2 de copas. The Lovers, né? Os enamorados. 6 de ouros. E 7 de espadas. Pelo que eu tô vendo aqui, você traz como essência ser uma pessoa muito parceiro ou parceira dos outros ou das outras, tá? Não apenas em relação a relacionamentos afetivos, românticos, mas também na sua vida em geral, tá? Por exemplo, você é um grande amigo ou uma grande amiga, você é uma pessoa que, por exemplo, dentro da família, é uma pessoa com quem as pessoas, os outros, né, familiares, contam, recorrem. Sempre que há alguma situação de conflito, você é uma pessoa que acaba sendo envolvida nas questões para ajudar a resolver as coisas, tá? Uma outra característica que eu vejo da sua essência é que você tem uma tendência, né, a planejar bem as coisas. Você não é aquela pessoa que vai por impulso simplesmente, né? Você para, pensa e depois decide. Isso é uma questão da sua essência. Uma outra característica aqui da sua essência é que você é uma pessoa que tenta sempre ser o mais justo ou mais justa possível. Então, às vezes, né, por ter essa característica de essência, de buscar a justiça, né, o equilíbrio das relações, você pode sim demorar um pouquinho para decidir as coisas. E aí por isso também entra a questão do planejar, de olhar melhor, estudar mais as situações antes de tomar uma decisão, tá? E outra coisa, você traz como essência também a generosidade. Então você é uma pessoa que, sempre que possível, você ajuda os outros ou as outras. Né? Você está sempre disposto ou disposta a ajudar. Se não é o caso, muitas vezes você vai se ver, né, na situação das pessoas te pedirem ajuda. Às vezes nem é você que está procurando, as pessoas te procuram, tá? Isso faz parte da sua essência, porque você transmite essa energia de generosidade para as outras pessoas. Lembra que eu falei que aqui você traz como característica ser uma pessoa muito parceiro ou parceira de uma forma geral? Então as pessoas acabam se apoiando mais em você, tá? Não sei se você gosta disso ou não, mas a sua essência é essa essência mais generosa para as pessoas, tá bom?
Uma outra característica aqui que eu estou vendo é que você traz como característica também, ah, você tende, né, tem uma tendência a ser mais protetor ou protetora das outras pessoas, tá? Então aquela coisa, mexeu com os meus, né? Mexeu com meus familiares, mexeu com meus amigos, mexeu com meu parceiro ou minha parceira, mexeu comigo também. Então você pode sim se envolver em conflitos que nem são seus, mas que são de pessoas que você gosta. Isso é uma característica da sua essência, essa essa questão de proteger demais as pessoas que você gosta, tá? E também você pode sim se envolver em questões, né, até em conflitos, para defender as suas ideias ou as suas crenças de justiça, tá? Então, o que eu vejo aqui? Aqui podem existir pessoas que têm grandes ideais e aí lutam por esses ideais também, movidos por um senso de justiça. Tá? Isso daí é uma questão da sua essência. A sua essência busca a justiça, a sua essência busca o equilíbrio, a sua essência busca a diminuição das desigualdades, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, a sua essência também procura um parceiro ou uma parceira de alma, né? Como parceiro afetivo, né? Ou parceira afetiva. Você tende, inclusive, a idealizar os seus parceiros ou parceiras românticos, tá? Porque você está buscando aquela pessoa que te completa. Isso daí é uma busca da sua alma. Então você está assim desejando, se é que já não encontrou, mas você deseja encontrar alguém que te complete, que faça com que você se sinta pleno ou plena, né? Aquela pessoa que se encaixa perfeitamente na sua vida. E isso pode ser um desafio para você nesta vida, porque você pode ter se decepcionado com alguns parceiros ou algumas parceiras porque elas ou eles não se encaixavam no seu ideal de relacionamento, tá? E aí então, por isso a necessidade também de buscar um maior equilíbrio nos seus sentimentos, tá bom? Para que você não se decepcione tanto, né? As pessoas são humanas, elas são falhas, tá certinho? Mas o que eu vejo aqui no geral, você é uma pessoa generosa. Essa é a sua essência, a generosidade. Eu resumiria dessa maneira, tá bom? Vamos tirar aqui alguns conselhos do oráculo. Por favor, oráculo, quais são os conselhos para quem escolheu a opção número 1? E outra coisa que eu estou vendo aqui é que a sua essência pede um equilíbrio entre vários setores da sua vida, tá? Então, assim, se você está se dedicando demais para o trabalho, você não se sente muito feliz. Se você se dedica somente à família, por exemplo, você também não fica muito contente. O ideal é que a sua alma pede um equilíbrio entre os vários setores da sua vida: trabalho, família, romance, amizade, tá? Isso é uma coisa da sua alma, de tentar equilibrar todos esses aspectos de você mesmo, tá bom? Alegria e estabilidade, daqui seriam 4 de paus, né? Olha só que interessante, né? Como eu acabei de falar, que a sua essência busca esse equilíbrio entre vários setores, e aí você sai aqui no oráculo com o conselho de alegria e estabilidade, né? O que me diz que a estabilidade, o que que é? Seria uma estrutura. Então, se você está pendendo demais para um lado, o outro lado fica um pouco manco, na verdade. Então, o conselho é busque esse equilíbrio, busque essa estabilidade, busque essa estrutura, que isso vai fazer bem para você, tá? E aquela coisa, né? Às vezes você acaba se envolvendo nos problemas dos outros, né? Nos conflitos dos outros. Então, busque alegria para a sua vida. Entenda que os problemas e os conflitos dos outros são dos outros. Você não precisa se envolver e nem defender tanto assim as outras pessoas, tá bom? Por quê? Porque isso acaba te sobrecarregando, tá?
Alguns aqui não é para todo mundo, mas podem sim serem explorados no trabalho, nas amizades e por alguns familiares, justamente porque você é uma pessoa muito generosa. E aí essa sobrecarga faz com que você sinta, né, esgotado muitas vezes, ou cansado ou cansada, e acabe se esquecendo de você mesmo ou de você mesma, tá? Então o conselho aqui do oráculo é: busque a alegria, né? Faça coisas que te fazem feliz e, se possível, a estabilidade. Tente equilibrar os vários setores da sua vida, tá bom? Vamos ver aqui outro conselho: encontrando o equilíbrio. Olha só, daqui seria o dois de ouros. Lembra que eu falei que você saiu com uma carta que busca o equilíbrio, busca a justiça e que é bom, né, quando você tem os vários setores da sua vida equilibrados? Você saiu aqui com o conselho do oráculo de encontre o equilíbrio, que seria a carta 2 de ouros, né? Então, isso aqui apenas confirma o que eu já estou te dizendo. É muito importante para a sua alma ter os várias situações e vários setores da sua vida de uma maneira mais equilibrada, né? Se você tem uma tendência, por exemplo, a trabalhar demais, puxe um pouco o freio e se dedique à sua família, se dedique aos seus amigos, se dedique a você também, né? Às vezes você faz tanto pelos outros e pelas outras, mas esquece de você. Então, olhe para você também, né? Busque ter tempo para lazer, busque ter tempo para o seu romance, busque ter tempo para o seu trabalho. Às vezes alguns estão tão apaixonados, por exemplo, ou apaixonadas que esquecem do trabalho. Não, não pode, trabalho também é importante, tá bom? Tente equilibrar aspectos da sua saúde, isso me veio agora, tá? Essa mensagem. Então, alguns podem estar negligenciando a própria saúde. Então, é importante também buscar esse equilíbrio, né? Eu sei que a nossa vida é agitada, no corre-corre, mas alguns aqui estão sedentários demais, às vezes precisando fazer uns exames de saúde, tá bom? Lembrando, eu não sou médica, mas aqui são os conselhos que eu estou recebendo. Então, para algumas pessoas, isso vai fazer sentido, tá? E alguns aqui estão precisando equilibrar a própria vida, né? Os setores, até para conseguirem dormir melhor. Alguns estão até com dificuldades para dormir, porque eles ficam preocupados demais com as coisas, tá bom? E vamos pegar agora o terceiro conselho aqui do oráculo. Escolha, não, challenge times, me perdoem, tá? Tempos de desafios. Essa carta aqui seria o 5 de espadas, tá? Então, assim, você pode estar passando por situações de desafios neste momento, ou vai passar. Essa carta me diz isso, tá? Então, tempos de desafio. Aprenda a se proteger. Tá vendo que essa carta aqui, esse homem traz um escudo? Aprenda a se proteger das influências externas também. A partir do momento, né, como eu disse aqui, alguns se dedicam tanto para os outros e esquecem de si. A partir do momento em que você começar a se priorizar, obviamente, muitas pessoas não vão gostar. Por quê? Porque estão acostumados ou acostumadas com que você faça tudo por elas. Tá? E aí pode sim surgir alguns conflitos. Mas aí você tem que aprender também a impor limites, tá? Tá vendo aqui que nesse escudo parece uma carinha mais séria? Justamente, né, essa seriedade para saber colocar limites, falar assim, olha, às vezes no trabalho as pessoas estão acostumadas a jogar tudo nas suas costas, aprenda a falar não. Não vão gostar, obviamente, né? Porque as pessoas sempre querem o trabalho mais fácil, jogar nas suas costas. Mas também é preciso, né, aprender a colocar limites, aprender a negociar os seus espaços, os seus horários, tá bom? Por quê? Porque caso contrário, se você continuar, né, desperdiçando o seu tempo com as coisas dos outros, você vai começar a se enrolar, tá bom? Então é importante, assim,
você evitar esses desafios aqui, esses problemas a mais que muitas vezes nem são seus. Por isso a importância de você encontrar um equilíbrio na sua vida, tá? Para que você, quando estiver passando por algum tipo, né, de desafio que a vida traz, você conseguir enfrentar, né, ou passar por essa situação de desafio de uma maneira mais serena, porque todos os setores da sua vida estão mais ou menos equilibrados. Tá? Se você você dedicar muita energia só para um lado, quando as coisas começarem a se desestruturar, o que está mais fraquinho de energia vai cair mais fácil, tá bom? E lembrando sempre, né, nessa primeira carta aqui, alegria, né? Busque sempre a alegria para você. Não se sobrecarregue com os problemas dos outros, certinho? Eu estou reforçando muito essa mensagem porque eu vejo aqui, como eu disse, a sua característica de alma é a generosidade. É o que está mais forte para mim aqui, tá? E aí, às vezes, alguns têm dificuldade de falar não para os outros. E aí acabam se complicando, sem necessidade. Certinho? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas foram as mensagens, né? Quer dizer, essas foram as características e os conselhos que eu pude ler no tarot e no oráculo. Espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem, eu gosto muito de receber os comentários de vocês. E, se possível, compartilhem esse vídeo. Agradeço pela companhia e agora nós vamos para a leitura da opção número 2. Se você quiser assistir, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do bombom amarelo, vamos ver aqui quais são as suas características de essência, né? Ou de alma, como preferirem. Por favor, tarô, quais são as características da essência de quem escolheu a opção número 2? Mostra pra gente. E lembrando, né, pessoal, aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, apenas desconsidere, tá? É uma leitura coletiva. Isso acontece. Opa. Eita. Eita. Ó, Pagem de copas virou, eu vou aceitar. Os que estão embaixo não, tá bom? E essa carta aqui, 7 de espadas, também virou. Deixa eu cortar logo esse baralho, porque as cartas aqui estão pulando. Vou abrir 5 cartas, se houver necessidade eu abro mais, tá? A força. 9 de paus. Essa daqui. E 10 de espadas. Eita! Olha, o que eu tô vendo aqui é que você que escolheu a opção número 2, tá? Tem como característica de essência uma luta interna, podemos dizer assim, para equilibrar emocional e racional. Né? Muitas vezes você tem um impulso de uma ação ou de um sentimento, mas na sequência você tem um lampejo de racionalidade que te freia muitas vezes de agir. Tá? Então eu vejo que dentro de você, você carrega na sua essência essa luta, né, que eu posso dizer, esse conflito interno em busca de um equilíbrio maior entre as suas emoções e os seus pensamentos, tá? Alguns aqui podem ser mais emocionais e pensam que precisam ser mais racionais, e outros aqui dessa leitura podem ser muito racionais e acreditam que poderiam ser um pouco mais emocionais, ou pelo menos as pessoas ao redor pedem para que você seja um pouco mais emocional,
tá? Porque eu vejo aqui uma dualidade muito grande. Você saiu aqui com um pajem de copas e 7 de espadas, tá? Pajem de copas é aquele impulso, né, de afeto, aquele impulso de gentileza, aquele impulso de coraçãozinho, né? É uma coisa muito doce, é muito querida. E aí você sai com o 7 de espadas, que é uma carta que geralmente representa um conflito. Na sequência você sai com a carta da força, né? Que eu até falo, a força não é força física, mas é a força da sabedoria, né? Que é uma mulher que consegue lidar com o leão, né? Que é uma fera, na verdade. Na sequência você sai com 9 de paus. Cartas de paus geralmente trazem esse ímpeto, esse impulso, mas 9 de paus também fala de cansaço. E depois você sai com 10 de espadas, né? Espadas lembram a racionalidade muito grande. Só que 10 de espadas também fala de um certo cansaço e término, né? É um fim de ciclo. Então, pelo que eu vejo aqui, a sua essência, isso não quer dizer que seja ruim, tá? Mas você luta internamente para trazer esse equilíbrio. E isso é uma característica da sua própria essência. Você é uma pessoa que busca, né, muitas vezes o conhecimento, você busca novas ideologias, novas teorias, você busca novas culturas até para se entender melhor. Então você, pelo que eu estou vendo aqui, né, você é uma pessoa que busca muito conhecimento também. E alguns, inclusive, né, buscam também muitas teorias religiosas para se entender melhor. Para controlar, por exemplo, os seus instintos ou para entender os seus instintos e os seus sentimentos. Então, isso é uma característica da sua essência. Essa busca por conhecimento é essa busca por autoconhecimento. Né? Então, assim, outros aspectos da sua vida você lida mais tranquilamente. Mas pelo que eu vejo aqui, as questões internas têm um peso grande na sua vida. Isso é uma característica de alma, tá? Então, você é uma pessoa que não se satisfaz com poucas informações ou com um tipo de conhecimento raso. Aqui me mostram pessoas que vão mais a fundo, tá bom? Uma coisa que está me sendo mostrada aqui é que você pode ser, não pode ser que não seja para todo mundo, tá bom? Mas aqui alguns que estão nessa leitura, vocês podem se cansar mais fácil das coisas. Especialmente se você não tiver um estímulo intelectual muito forte. Então, por exemplo, até em relacionamentos, pelo que eu estou vendo aqui, você pode desejar um parceiro ou uma parceira que tenham conhecimentos amplos para conversar bastante. Se essa pessoa for uma pessoa considerada muito superficial, você se desinteressa muito rapidamente. Você é uma pessoa que, para ter um parceiro ou uma parceira para, né, te seduzir, pelo que eu estou vendo aqui, é uma pessoa que precisa ter uma sagacidade intelectual muito grande, tá? Para sugerir situações, para conversar sobre assuntos diversos. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês são pessoas que gostam de conhecimento. Então, por isso que um parceiro ou uma parceira, né, que de uma capacidade intelectual mais ampla, vai te satisfazer melhor do que apenas uma pessoa que, por exemplo, tem um rostinho bonito, tá? E alguns podem sim procurar, estar à procura até agora de um parceiro ou de uma parceira que tenha essa característica mais filosófica, mais intelectual, né, que tenha esse estímulo de pensamento ou que te estimule a pensar. E esse seria um parceiro ou uma parceira boa para você. Tá? É uma característica da sua alma. Sua alma sente sede de conhecimento, sente sede de ir mais a fundo as coisas. E você é uma pessoa muito reflexiva, pelo que eu estou vendo aqui nas cartas. Reflexiva no sentido de olhar para dentro de si. Então, alguns podem ser mais assim, mais quietinhos, mais quietinhas, né, de gostar de observar mais, né, as pessoas. Apesar de que as cartas de espadas me dizem que você é uma pessoa que tem uma comunicação boa, né?
ou se esforça para ter uma boa comunicação, mas eu vejo aqui que essa comunicação é muito mais interna. Você consegue, né, se autoanalisar com mais facilidade do que outras pessoas. Tá certinho? Mas me diz também que a sua alma é uma alma muito gentil. Você, por natureza, você é uma pessoa muito cordata. Você é uma pessoa muito gentil com os outros. Né? Até acho que por olhar muito para dentro de si, você consegue compreender, né, as qualidades e as limitações das outras pessoas. Por isso você desenvolveu ou já traz em si essa gentileza, né, esse tato para lidar com outras pessoas. Isso é muito bonito. Vamos tirar aqui alguns conselhos do oráculo. Vou tirar 3 cartinhas como conselho, tá bom? Esse oráculo aqui é inspirado no tarô. A diferença dele é que ele não traz as figuras de corte e nem as cartas número 10 de cada naipe. Opa! Antes eu cortava em 3 e agora eu comecei a cortar em 4 porque eu acho que embaralha um pouco mais as cartas. Coisa de gente doida. Vamos lá. Compartilhe o amor. Aqui seria o 3 de copas, tá? Como eu disse aqui, né? Muitos aqui, né, que eu tô vendo, tem como característica essa tentativa de equilibrar o emocional e racional, e muitos, pelo que eu vejo, pendem mais para a questão do racional, né? Apesar de serem muito gentis, muito carinhosos, mas tendem a ser pessoas mais analíticas. E aí a carta do oráculo sai como um conselho, né? Compartilhe o amor, né? Permita-se, né? Ser levado mais pela afetuosidade, pelas suas emoções também. Isso vai ser bom para você e para os seus relacionamentos, tá? Demonstrar mais afeto, não ser tão racional, não ser tão... Muitas vezes alguns aqui são rígidos demais consigo mesmos, tá? Ou mesmas. Então isso diz assim, relaxe, né? Seja mais gentil com você também. E permita-se, né, compartilhar mais o afeto. Muitos aqui podem até ter problemas para abraçar as pessoas, para tocar os outros. Permita-se ser abraçado, ser acolhido pelas outras pessoas. Pelo que eu estou sentindo aqui, tem muita gente que quer se aproximar de você, que quer ter esse contato. Mas às vezes eu acho que a sua postura, às vezes nem é consciente, tá? Mas às vezes você passa aquele ar de que não quero que chegue muito perto, tá bom? Não é para todo mundo, mas isso faz com que algumas pessoas não cheguem tão perto, mas tem pessoas que querem te abraçar. Eu tô sentindo essa sensação de que tem pessoas que querem te abraçar, fisicamente mesmo, tá? Então, assim, o conselho do oráculo é compartilhe o amor, tá bom? Vamos ver mais aqui outra cartinha. Chakra cardíaco, olha que lindeza! Chakra cardíaco, né, relacionado ao centro energético situado perto, né, do coração. E ele trabalha justamente o quê? As emoções. Então, pelo que eu estou vendo aqui do oráculo, ele está pedindo para que você exponha mais os seus sentimentos. Trabalhe mais os seus sentimentos. Não se pode tanto, tá? Não freie tanto aquilo que você sente. Manifeste mais, verbalize mais o quanto você gosta das pessoas, o quanto você gosta de certas coisas, se exponha mais, tá? Um dos lemas do chakra cardíaco é eu amo. Então, eu amo tanto a si mesmo ou a si mesma, quanto eu amo as outras pessoas. Só que assim, se você também não demonstra muito para os outros ou para as outras o quanto você as ama, né, ou os ama, os outros também não vão saber. As pessoas ainda, infelizmente, não têm bola de cristal, né? E aí fica aquela coisa, como você não manifesta, as outras pessoas podem ter receio, também não manifestam, e aí você pode até ter uma sensação de um certo isolamento, tá? Então, manifeste mais. Às vezes você
né, parar para algum amigo, uma amiga ou até um parente e falar: "Nossa, eu gosto tanto da sua companhia", não precisa dizer que ama, né, eu acho que é difícil, mas você falar simplesmente: "Eu gosto tanto da sua companhia", pode fazer uma grande diferença na sua relação com as demais pessoas, tá bom? Então, o conselho do oráculo é: trabalhe seu chakra cardíaco, que é o chakra das emoções. E os medos que vêm das sombras, né? Daqui é o oráculo, essa carta do oráculo representa o 9 de espadas. Espadas, é espadas. Então, o que quer dizer, né? O 9 de espadas fala muito desses pensamentos, desses temores, dessas angústias, né? Então, o que me diz aqui que alguns, justamente por serem mais racionais, tenderem mais para a lógica, acabam, inclusive, desenvolvendo pensamentos negativos sobre si mesmos ou si mesmas, pensamentos negativos sobre as situações e sobre outras pessoas. E isso pode te travar muito, né? Alguns, pelo que eu estou vendo aqui, ou algumas, podem inclusive ter dificuldade em confiar em outras pessoas, né? Justamente por uma série de neuroses que podem desenvolver, tá? E às vezes são coisas que só estão na sua cabeça. Alguns podem sim ter dificuldade até para dormir, porque o pensamento fica muito acelerado. Quando chega à noite não consegue relaxar, tá bom? Então, o conselho é: tente diminuir esses pensamentos, relaxe mais, tente confiar mais nas pessoas, né? Às vezes, abrindo mais, né, o seu coraçãozinho para as pessoas, isso vai fazer com que você relaxe mais e vai conseguir enxergar melhor as intenções das outras pessoas também. Sei que confiar nos outros não é muito fácil, né? Ainda mais no mundo doido que a gente está vivendo. Mas se são pessoas que já fazem parte, né, da, do, da sua existência já há um certo tempo, dê um voto de confiança para elas, tá bom? Às vezes, expor os sentimentos, alguns podem até achar que é um tipo de fraqueza, mas não é. É importante, é isso que nos torna humanos, tá? Essa troca de afetos, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas foram as características dos conselhos que eu pude ler no tarô e no oráculo. Espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Compartilhem esse vídeo e comentem, gosto muito de saber o que está acontecendo com vocês. Agradeço pela presença e pela companhia e agora nós vamos para a leitura número 3. Se você desejar assistir também, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3, do bombom lilás, vamos ver aqui quais são as suas características de essência. Por favor, tarô, mostra pra gente quais são as características de essência de quem escolheu a opção número 3. Quais são as qualidades de alma dessas pessoas. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, eu peço apenas que você desconsidere, tá bom? Vou abrir 5 cartas, se houver necessidade eu abro mais, tá? O Hierofante, ou Papa, né? A Lua, 8 de paus, o Julgamento, essa carta aqui, e 8 de ouros. Então vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que eu vejo aqui da sua essência é que você é uma pessoa muito ligada nas questões da espiritualidade ou da religiosidade, tá? Ah, Marcela, eu sou ateu, eu sou ateia. Então isso é um desafio para você. Lidar com a espiritualidade ou lidar com a religiosidade. Por quê? Porque você traz de alma esse interesse ou então esse vínculo com religião ou com espiritualidade muito forte.
Então, nesta vida, você trouxe como desafio lidar com essas crenças, tá? Daqui é para um pequeno grupo, tá bom? Para a maioria aqui, eu percebo que vocês, né, se sentem confortáveis, né, ou até mais seguros quando fazem parte de alguma religião ou desenvolvem algum tipo de espiritualidade, tá? Por conta aqui da carta do Papa, tá bom? Vocês também trazem como característica de essência uma intuição muito grande. Falo isso por conta da carta da Lua, tá? Então, vocês têm uma sensibilidade muito grande. Alguns aqui podem ter uma mediunidade muito grande também, tá? E até alguns, eu afirmo aqui, que cresceram, né, em um ambiente com uma espiritualidade muito grande ou já cresceram, por exemplo, vendo amiguinhos espirituais. A espiritualidade foi algo natural para você desde a infância, tá? Alguns podem até terem tido contato com elementais da natureza, ou pelo menos gostarem muito de fadas, gnomos, duendes, sílfides, tá? Que são esses elementais, salamandras, tá? Por quê? Porque vocês trazem esse pé aqui no esoterismo, na religiosidade, na espiritualidade muito forte. Então, é algo que lhes agrada, tá bom? Um outro aspecto aqui é que eu vejo é que você é uma pessoa mais passional, no sentido de ser mais emotivo ou emotiva. Então, você muitas vezes escolhe as coisas mais pelo coração do que pela razão, tá? Ou então tem esse conflito, né? De às vezes se deixar levar pelos impulsos e aí depois se arrepender, por exemplo. Tá certinho? Um outro aspecto aqui que eu vejo é que o trabalho para você pode ser um grande desafio, tá? Você se dedica bastante, mas às vezes você enxerga, né, o setor de trabalho, o setor profissional, como um desafio maior para a sua vida. Então, alguns aqui podem ter, por exemplo, dificuldade em encontrar trabalho ou serem bem remunerados ou bem reconhecidos no que fazem, tá? Como um desafio no trabalho. Outros, no entanto, podem sim ter uma carreira muito bem sucedida, mas precisam trabalhar bastante, tá? Então eu vejo aqui na sua essência essa questão mais da matéria, do profissional, é algo que você traz até de outras vidas, tá? Como um desafio para sua alma, entendeu? Então, alguns podem sim apresentar um grande problema, uma grande dificuldade no setor profissional. Às vezes são perseguidos no trabalho, ou às vezes trabalham e são pouco reconhecidos, ou às vezes trabalham em ambientes que te causam desconforto, ou então, mesmo mudando de profissão ou de trabalho, de local de trabalho, vocês sempre se sentem um pouco desconfortáveis. Não é para todo mundo, mas eu vejo aqui que uma parte considerável que está assistindo pode ter esse desafio, tá? Outros aqui que estão na leitura 3 podem sim ter que lidar com o sucesso. E às vezes pode ser desconfortável, né? Tem gente que fala, nossa, mas lidar com sucesso é ruim. Algumas pessoas podem ficar incomodadas, tá? Porque com o sucesso demanda muito mais atenção, demanda muito mais investimento. Muitos aqui nem têm tempo direito para olharem para si mesmos ou para si mesmas, tá? E alguns podem inclusive sentir o conflito entre me dedicar demais para o trabalho e esquecer a minha espiritualidade, tá? Alguns aqui trazem como essência também um apego ao passado, tá certo? Então, alguns podem romantizar o passado ou trazerem lembranças do passado que foram muito fortes para você, que te marcaram muito. E até alguns aqui, justamente para não pensarem muito no passado, acabam se apegando mais ao trabalho. Tá? Me veio aqui a mensagem que alguns aqui, depois que começaram a vida adulta, se tornaram mais sérios,
E quando eram mais novos, eram pessoas mais entusiasmadas e perderam um pouco desse entusiasmo. Tá? Não é para todo mundo, às vezes é para uma pessoa só que está assistindo, mas veio essa mensagem, eu preciso passar, tá bom? Então o tarô tá assim falando, né? Cadê aquele entusiasmo que você tinha? Porque você traz também como essência uma alma muito vibrante, uma alma apaixonada. Só que por algumas circunstâncias, né, você pode ter apagado um pouco esse entusiasmo. E até assim, se dedicado muito para a questão do financeiro, tá? Alguns aqui também tá me vindo a mensagem que por um certo período da sua vida você foi muito místico ou mística, ou muito esotérico, ou muito religioso, ou muito religiosa, mas devido às circunstâncias da vida você deixou de lado esse aspecto e acabou se dedicando para questões mais práticas, né, mais pragmáticas. Só que a sua alma pede esse contato com o misticismo, com a religiosidade. Então, às vezes, você pode até estar sentindo falta, não sabe do que, e às vezes é esse aspecto aqui mais da espiritualidade, tá? E o que mais que eu tô vendo aqui? Alguns trazem de alma também o gosto, né? Por. Que interessante. O gosto, né? Por borboletas, já que estão aqui nas cartas. Alguns gostam, podem apreciar insetos. Insetos de uma maneira geral, tá? Não tem um inseto bem. Tirando aqui a borboleta que está mais evidente, alguns podem trazer assim, de característica de alma gostarem de insetos. Tá? Às vezes gostam de colecionar, ter aquelas fazendinhas de formiga, por exemplo, ou gostam de besouros, de joaninhas, né? Alguma coisa assim. Tá? Algumas pessoas podem ter maior curiosidade com a vida dos insetos. Isso é uma curiosidade que você traz de alma. É meio estranho isso, mas tá vindo assim essa mensagem também. E o que mais aqui que eu tô vendo? Alguns, tá? Não é para todo mundo, assim como a questão dos insetos também não é para todo mundo. Alguns aqui podem sim se sentirem mais confortáveis em ambientes aquáticos, tá? É sua alma que gosta dessa fluidez, tá bom? Então a sua alma pede contato com a água, você se sente bem, alguns, né, como eu estou falando, se sentem bem perto de rios, de lagoas, de cachoeiras. Isso faz bem para a sua alma, tá? E a música também, pelo que eu estou vendo, é algo importante para você. A sua alma pede, a sua essência pede a musicalidade por perto. Então, às vezes, você está num ambiente, se estiver tocando uma musiquinha, você fica até mais alegre. Porque isso satisfaz a sua essência, tá? Vamos abrir aqui algumas cartinhas do oráculo para ver quais são os conselhos que ele nos traz. Por favor, quais são os conselhos para quem está aqui na opção número 3? Eu já estou ficando um pouco rouca, né? Já estou perdendo um pouco a voz. Me perdoem se o áudio ficar um pouco baixo aqui, porque na leitura 3 a minha voz já está indo embora. Mas vou fazer um esforcinho para falar um pouco mais alto aqui para vocês. Vou abrir 3 cartas, tá? De conselho. Primeiro conselho é escolha as suas lutas, né? Choose your battles. Então, qual que é o conselho aqui? Pelo que eu tô vendo, como vocês são pessoas muito sensíveis, né? Às vezes vocês podem se ver em situações de conflitos que às vezes nem são tão conflituosas assim. Então, o oráculo está aconselhando para que você escolha melhor aquilo com o que você vai se preocupar, por exemplo, tá? Ou então, escolha quais tipos de trabalho você vai se dedicar, quais são as pessoas pelas quais você vai se dedicar, tá? Por você ter, né, essa alma mais
voltada para o aspecto espiritual, às vezes você também pode ser uma pessoa mais generosa, né? Que acha que tem que ajudar as pessoas. Só que aí você acaba se sobrecarregando, tá? Então o oráculo está aconselhando aqui: escolha melhor as suas batalhas. Não se envolva muito com o conflito dos outros. Não se envolva muito, né? Por exemplo, se o seu coleguinha de trabalho tem muita tarefa, mas não faz e pede para você ajudar, aprenda a dizer não também. Isso é importante, tá bom? E aqui também alguns conflitos religiosos, né? Porque às vezes você faz parte de alguma crença religiosa que fala que o outro é errado, que o que está certo. Tenha discernimento, tá bom? Não vá comprar a briga dos outros, não. Isso é muito importante, tá? Então aqui na vida, o oráculo está pedindo: escolha as suas batalhas. Não se envolva em todos os conflitos, tá? Se preserve também, para você não ter esse desgaste desnecessário, tá bom? Segunda carta, sentindo-se sozinho, tá? Feeling alone. O oráculo está dizendo aqui, né? Se você tem por alguns momentos um sentimento de solidão muito grande, primeiro, saiba que você nunca está sozinho, tá? Você tem seus mentores espirituais, independente se você acredita ou não, eles existem, né? Dizem. Então você nunca está sozinho, tá? Então, se por acaso, né, em algum momento você se sentir sozinho, peça ajuda dos mentores espirituais, dos anjos de guarda, ou dos santos, né, se você acreditar, ou mesmo de Deus, tá certo? Ou então, alguns aqui podem olhar para as estrelas e sentir uma certa tristeza, né, como se estivesse faltando alguma coisa. Então, entenda que muitas vezes esse sentimento de que está faltando algo pode estar relacionado ao fato de que você veio de uma outra dimensão, você veio de um outro planeta, você veio de uma outra estrela e está aqui na Terra para aprender e também para ensinar novos conhecimentos para as pessoas que estão aqui na Terra, tá? Então, assim, tente trabalhar esse sentimento de solidão que alguns aqui podem sentir, tá certo? Às vezes, esse sentimento de solidão ou de abandono pode também estar relacionado a uma vida passada, tá? Então, tente trabalhar isso, porque alguns aqui podem até ter medo do compromisso por conta de uma sensação de abandono. Ou, por exemplo, de começar um relacionamento e de repente ser deixado sozinho ou sozinha, tá? Isso aí é um reflexo de algum trauma do passado ou de uma outra vida. Certinho? E como que eu disse, né? Muitos daqui têm uma ligação com a espiritualidade muito grande e às vezes podem ter esquecido esse lado da sua vida. Então, isso pode estar sim gerando um sentimento de solidão, porque você deixou, né, de ter contato com a sua espiritualidade. Belezinha? Vamos tirar aqui a terceira carta, o terceiro conselho do oráculo. Third Eye Chakra, né? O chakra do terceiro olho. O que essa carta diz, né? Eu vejo. Esse é um dos lemas do chakra do terceiro olho. É o chakra situado na testa, né? Perto das sobrancelhas aqui, né? O que esse chakra está dizendo, né? Para você trabalhar a maneira como você enxerga as coisas e principalmente a maneira como você intui as coisas. Lembra que eu disse aqui que muitos têm uma intuição muito grande? Às vezes você está negligenciando a sua intuição, tá? E também, né, o terceiro olho é muito ligado com a mediunidade, né, com a clarividência. Então, alguns aqui têm um grande potencial para serem clarividentes e às vezes não estão trabalhando com isso, tá? Como eu disse, alguns aqui podem sim ter uma mediunidade muito forte. E aí o oráculo está aconselhando, trabalhe esse chakra. Às vezes você abrindo o terceiro olho, trabalhando a sua clarividência, a sua espiritualidade, né, que é esse enxergar além do plano físico, né, vai também te ajudar bastante. Tá bom?
Então não tema, né, a sua intuição. Alguns podem ter medo de enxergar as coisas, né? Não tema, isso é bom, porque isso traz, né, isso revela muitas coisas que estão nos bastidores que muita gente não enxerga. E você tem essa capacidade de enxergar. Eu acho isso ótimo. Espero que vocês também, tá? Isso é muito importante para você. Vai te trazer um maior conhecimento, né, e uma maior destreza para lidar com as situações. Porque, pelo que eu vejo, você é uma pessoa muito sensível. E é importante também ter essas informações extras para que você consiga também se proteger das energias externas. Tá certinho? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas foram as características e os conselhos que eu pude ler aqui no oráculo e no tarô. Espero que tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem, eu gosto muito de receber os comentários de vocês e, se possível, compartilhem esse vídeo. Agradeço imensamente pela companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!